Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer esse vídeo, trazer uma mensagem da parte de Deus para você, ao teu coração. E peço que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Vamos aprender com a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Uma palavra bem conhecida. E o Senhor quer falar comigo e com você através dessa palavra. Abra teu coração. Deixa o Espírito Santo revelar a vontade de Deus na minha e na tua vida. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo João 3,16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, aleluias, até aqui. Irmãos, essa palavra, primeiramente o Senhor começa a falar conosco. No verso 16, nos ensinando que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, naquele que acredita nele, para que não venha morrer, para que não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Então a Bíblia nos ensina que Deus amou eu e você de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão incalculável, o tamanho amor de Deus por nós, que Ele entregou o seu Filho. Aí você se pergunta, como assim? Deus entregou o seu Filho. E não foi simplesmente um filho qualquer, não, foi o Filho primogênito, Jesus Cristo de Nazaré. Um filho obediente, um filho que fazia toda a vontade do Pai, um filho que respeitava, obedecia ao seu Pai, qual Deus falava, esse é meu filho amado, que tanto eu me alegro. Como ele diz ali em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele saindo das águas. Ali também na transfiguração do monte, quando Pedro, Tiago e João estavam, que veio Elias e Moisés, e uma grande nuvem cobriu, e ali veio uma voz do céu, que disse, esse é o meu filho, que tanto me alegro, a este ouça. É este o filho que Deus entregou, por mim e por você. Porque Ele nos ama de tal maneira que Ele mostrou entregando o seu Filho. Como está escrito lá em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, que entregou o seu Filho naquela cruz, mesmo nós ainda sendo pecadores, injustos, falhos, cheios de pecados. Deus nos amou. Deus entregou o seu Filho como sacrifício para salvar eu e você,
para que eu e você venha acreditar no sacrifício do seu filho naquela cruz. Para que ali o sangue de Jesus tenha efeito na nossa vida, através do nosso arrependimento. Que nós vamos reconhecer que nós não éramos dignos, não éramos merecedor do sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas Deus, por causa do seu amor incondicional, por mim e por você, Ele entregou. Porque a ira que estava sobre nós foi lançada sobre Jesus. O castigo que estava sobre a humanidade foi lançada sobre o seu Filho, para perdoar nossas falhas, os nossos pecados. E assim a Bíblia diz em Isaías 53, por causa das suas pisaduras, do seu sofrimento, foi levado nossos pecados e nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não somos merecedores, não somos dignos de um ato de um amor tão grande, mas mesmo assim Ele nos amou. É isso que essa palavra quer nos ensinar. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, não para condenar eu e você, não para nos exterminar, não para nos condenar, nos julgar, nos abater. Não. O objetivo que Deus enviou o seu Filho foi para nos salvar, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar do engano de Satanás que vem de gerações e gerações, que não deixou nós conhecer essa verdade, que nós vivíamos nas práticas, sem conhecimento, sem saber da consequência. Mas Jesus veio, Deus teve misericórdia da humanidade e enviou o seu Filho, não para condenar a humanidade, mas para salvar a humanidade, eu e você e todos os seres humanos. E a Bíblia vai dizer, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Olha aqui que tremendo. A Bíblia diz que eu e você temos que crer. Por isso que lá no 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que nele acredita nesse evangelho, que testifica de Jesus. Como está escrito lá em João 5,39. Examinai as escrituras, porque cuida ter nelas a vida eterna, a salvação eterna, e são de mim que ela testifica. A palavra, as escrituras sagradas, ela testifica de Jesus, ela dá o testemunho de Cristo, como nós temos que obedecer ao Pai, olhando para o Filho, obediente, humilde, sincero, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, que conduz, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por quê? Foi Ele que morreu por mim e por você, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que foi o sacrifício por mim e por você, foi Ele que derramou o sangue carmesim, puro, imaculado, de um cordeiro sem culpa, sem pecado, para salvar eu e você do juízo de Deus, da condenação eterna. Mas se eu e você não crê, a Bíblia diz que nós já estamos julgados, que nós já estamos condenados. Mas se eu e você acreditar que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão, porque eu acredito nesse evangelho, eu quero abrir o coração, eu quero aprender, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero me aproximar de Jesus, eu quero agradecer Ele, eu quero ser grato a Ele pelo aquilo que Ele fez por mim, mesmo que eu não sou merecedor, mas eu sou grato porque Ele me amou, Ele se sacrificou por mim, Ele levou minhas enfermidades, os meus pecados, é de graça. Você recebe de graça, só basta você abrir o coração, como está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se nós, pecadores, cheios de erros e falhas, não confessamos que nós somos pecadores, dissemos que não temos pecado, que nós não andamos no erro, nas falhas, a gente mentimos para nós mesmos.
Mas quando nós assumimos que somos falhos, somos pecadores, que nós estamos na prática do pecado, que nós estamos desagradando a Deus, mas reconhecemos que Ele entregou o seu Filho para nos perdoar, para que nós venhamos reconhecer que nós temos que sair do pecado, que nós não devemos viver na falha, no erro, fazendo com que o sangue de Jesus não venha valer a pena. Porque se eu e você não der crédito para essa palavra, não acreditar no sacrifício de Jesus, é como se nós não tá nem aí pelo sacrifício de Jesus. É como se eu e você não tá nem aí por aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, pouco mais, para salvar eu e você, mesmo nós não termos nem nascido nessa terra, mas hoje eu e você estamos aqui, e esse sangue vale para hoje também. Se eu e você reconhecer, acreditar nesse evangelho, que o sangue de Jesus que foi derramado nos purifica de todo o pecado e toda a injustiça. Quando nós confessarmos, quando nós assumimos o nosso erro, falar: Senhor, eu tenho errado até aqui. Eu tenho entendido que eu fui enganado de gerações. Eu fui enganado, tudo aquilo que eu venho fazendo de errado, porque eu aprendi assim. E hoje eu vejo que isso não vale a pena, isso é errado diante do Senhor. E hoje, pelo sangue do teu Filho que foi derramado naquela cruz, eu acredito que foi por amor a mim, porque qual pai entregaria o seu filho por um pecador, por um adúltero, por um mentiroso, um ladrão, um traficante, um bandido, uma prostituta, um bêbado? Mas o Senhor entregou por amor, para que todos venham acreditar, que todos venham abrir o coração e se arrepender. E a Bíblia diz que se eu crer, se eu acreditar e me arrepender, Ele é fiel para me perdoar e me purificar de toda a injustiça, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Porque Ele provou o amor dele. E o amor dele, irmãos, Ele entregou o Filho dele. Pare e pense um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Um pai entregando o seu filho por aqueles que não merecem. Por aqueles que já estavam perdidos. Por aqueles que não tinham chance nenhuma. Mas Ele olhou e disse: eu vou sacrificar o meu filho. Mesmo meu filho sendo tão bom, sendo tão santo e obediente, mas eu entrego por a humanidade, eu entrego para tirar o pecado desse povo e justificar ele através do sangue do meu filho. Mas que eles acreditem, que eles venham abrir o coração, que eles venham reconhecer que foi para perdoar os pecados deles, e que eles não venham viver se destruindo, não venham viver na prática da mentira, das coisas, das enganação do diabo, porque o diabo se veio senão para matar, roubar e destruir, enganar o povo, como está escrito lá em Apocalipse 12, 9, que o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, foi lançado nessa terra, e também seus anjos, que faz todos pecarem, enganando. E a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, mas por causa do pecado de Adão. Mas veio um homem, Jesus Cristo, com seu infinito amor, com seu sacrifício naquela cruz, que nos dá direito, nos devolve o direito de morar no céu, do presente celestial de Deus, a graça de Deus que nos basta, o direito de morar no céu, junto com Jesus, receber um corpo glorificado, um corpo para morar a eternidade, um corpo que não sente mais dor, não tem mais sofrimento. O sofrimento que nós passamos nessa terra não é comparado àquilo que Deus vai preparar para nós na eternidade. Não é nada. Sofremos hoje aqui é só uma passagem mesmo, mas lá em cima o Senhor enxugará nossas lágrimas, o Senhor vai nos consolar para toda a eternidade, vai nos ajudar, vamos ser felizes para sempre em Cristo Jesus. E eu acredito nessa promessa, porque Ele é fiel. Ele é fiel.
E a Bíblia diz, no versículo 19, a condenação é esta, que a luz veio. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Perdão, o som aumentou ali, de repente eu fui dar uma baixadinha. Então, irmãos, é isso. A mensagem aqui no versículo 19 vai dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, o que essa mensagem quer nos ensinar? No versículo 19, 20 e 21 diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o homem preferiram as trevas, porque as suas práticas, a sua maneira de viver são maus diante de Deus. É o pecado. Hoje o ser humano vive na prática do adultério, da mentira, do roubo, do tráfico, da bebedeira, da enganação, do assassinato e de várias formas pecaminosas, da inveja, da confusão, das contendas, da avareza, o amor ao dinheiro, dá mais importância ao dinheiro do que a Deus. As pessoas dão mais valor às coisas terrenas, materiais, do que o próprio Criador. As pessoas dão mais valor à criatura do que o próprio Criador. Então a Bíblia nos ensina que o ser humano, muitos estão dando mais valor às coisas pecaminosas, às coisas que escravizam o ser humano em fazer as coisas erradas, do que as pessoas se importarem de vir para Jesus, de vir para a luz, que é Jesus, que é o Evangelho, que vai reprovar aquelas obras que não agradam a Deus. E por que Deus reprova essas obras? Irmãos, eu dou um exemplo. A pessoa que vive na mentira, a pessoa que vive no adultério, a pessoa que vive enganando a outra, a pessoa que vive no palavrão, a pessoa que vive na prática usando droga. O porquê Deus condena isso? O porquê Deus condena, um exemplo, o adultério? Porque Deus não quer que você destrua seu casamento. Deus não quer que a mulher traia o seu marido. E nem o marido trai a sua esposa. Por quê? Irmãos, o que tem acontecido hoje? Por causa dessa prática, muitos casamentos têm se destruído, filhos estão sofrendo, filhos estão em depressão, famílias são destruídas, acontecem assassinatos, o marido mata a mulher ou a mulher mata o marido. E fora isso, muitas vezes quando não é descoberto assim, mas estão no longo do tempo, ocorre muito isso do homem sair com várias mulheres e acabar pegando uma enfermidade, um HIV, uma doença sexual transmissível. E a esposa que não tem culpa de nada, tá lá uma mulher decente, uma mulher que está ali ajudando sempre o marido, a família, cuidando dos filhos. E ali o marido se deita com ela, acaba pegando aquela doença. E poucos tempos morre. Por quê? Porque a consequência do pecado é a morte.
tanto espiritual como física. Então você vai analisando por que Deus proíbe isso. Porque Deus não quer ver o ser humano sofrendo. Não quer ver o homem ou a mulher, o jovem ou a criança sofrendo. Mas o diabo, ele põe isso na cabeça das pessoas. E não deixa as pessoas virem para a presença de Deus para que elas possam entender isso. Então nós temos que aprender com Deus. Então a Bíblia está ensinando que as pessoas elas estão se afastando de Deus, da luz, do Evangelho, para que as suas obras, as suas práticas não venham a ser manifestadas. Para que as suas vergonhas, aquilo que elas fazem no oculto, mas saiba que ninguém esconde nada de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que nada está oculto diante de Deus, daquele que iremos tratar um dia. Tudo que eu e você estamos fazendo, Deus está vendo. Deus ele está acompanhando. E no dia do juízo, como a palavra diz, que a condenação é esta. Que as pessoas estão amando mais as trevas, a escuridão, tentando esconder as coisas erradas, pecaminosas. Não querem vir para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, para que ela venha receber a ajuda de Deus, para que ela venha ser transformada, que ela venha abandonar aquelas práticas. Mas não, ela prefere se afastar de Deus, se afastar das pessoas que têm aberto o coração para Deus. Ah, não vou na casa daquele irmão, porque ele vai começar a falar da Bíblia e ali vai mexer no meu pecado, vai mexer no que eu gosto, de repente vai me ofender, eu não quero. Mas saiba que é Deus, não julgando, porque quem julga está se julgando a si mesmo. Mas quando um irmão é usado por Deus, falando na sua vida, olha, Deus não se agrada, porque o Espírito Santo, ele age por meio de nós. E ele ensina, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem nos mostrar que o pecado ele é errado, ele destrói o ser humano, que o diabo se aproveita, que aquelas pessoas que vivem no pecado, o diabo ele aproveita, enganando as pessoas, para que elas vivam naquela prática achando que é tudo normal. Mas quando chega um certo tempo, começa a vir consequências, começa a vir situações, e muitas pessoas não entendem por quê. Porque existe a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Às vezes demora. Você planta um pé de milho, ele não cresce uma semana, 2 semanas, não, ele passa um tempo. Demora até dar o fruto, até para você colher a espiga, demora um tempo. E muitas vezes, o que você tem plantado, você fala, eu não colhi nada até agora, está tudo maravilha. Mas saiba que um dia você vai colher. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 6, versículo 7 em diante, o que o homem semear, ele ceifará. Então, não adianta eu e você, se eu e você plantamos tantas coisas erradas, tantas coisas maldosas, tantas obras ruins diante de Deus, mas nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos a palavra de Deus, mas saiba que Deus está te dando uma chance. Saiba que Deus ele quer te ajudar. Ele quer que você venha para a luz, quer para você reconhecer que tudo aquilo que você fez, porque o que é feito na escuridão, você não enxerga o que você está fazendo. Mas quando vem para a luz, você acende a luz, você vê tudo. Você sabe onde você está mexendo. Então, aquilo que você estava fazendo de errado, você não vai... Opa, agora eu estou enxergando, agora aqui, esse é o caminho, eu vou por aqui. Ah, é difícil? Não, é difícil para nós sozinhos, mas com a presença do Espírito Santo, o poder de Deus através de Jesus Cristo, se torna muito mais fácil. Então eu e você temos que valorizar, não fazer como muitos, se afastar da luz. Essa luz é Jesus. Muitas pessoas estão fugindo de Jesus. Por que muitos não querem saber de Jesus? Porque preferem ficar no pecado. Ah, não, eu não quero saber de Jesus, eu não quero ouvir uma palavra, eu não quero oração. Por quê? Eu era assim. Eu fugia.
Eu fugia da luz, eu fugia de Jesus, eu fugia da palavra, porque eu queria esconder os meus pecados, os meus erros. Eu não queria sair daquilo, achando que aquilo ali era maravilhoso. Eu queria curtir a vida, eu queria, não, se eu for para lá, para a presença, eu vou ter que deixar tudo isso aqui. Mas e aí? Qual é mais importante? A alegria dessa terra? A alegria, a satisfação do pecado, do meu ego, da minha carne? Ou a alegria da eternidade, morar no céu? Então Deus não quer que você saia das coisas boas que não é pecado, não é isso. Deus só quer que eu e você saia das coisas que destrói eu e você, que destrói eu e você e acaba atingindo a nossa família. Os nossos filhos olham para nós somos um espelho para os nossos filhos. Então aquilo que nós estamos fazendo que é pecado e eles estão vendo, eles também vão se espelhar em nós, os pais, mãe. Então nós temos que vir para a luz, para que nós não venhamos ser condenados, que nós não venhamos ser castigados naquele grande dia. Acreditar em Jesus é simples. A luta é o inimigo levantar contra a minha e a tua vida para nós não ir. Mas saiba que Jesus é muito maior. Jesus é poderoso, Jesus já venceu ele lá naquela cruz. A Bíblia diz que Deus, ele é o Criador. Deus, ele é tão poderoso e é ele que nos escolhe. É ele que nos escolheu. E quando ele nos escolhe, ele nos dá toda a proteção que nós precisamos. Ele acampa os seus anjos. O poder dele está sobre nós. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, 19, que aqueles que é nascido de Deus, aquele que é gerado de Deus, o maligno não toca. Que essa palavra nos ensina que quando eu e você abre o coração para Jesus, deixa Jesus fazer morada em nós através da sua palavra, buscando obedecer, abandonar o pecado, aquilo que ele nos ensina, conhecereis a verdade e ela te liberta. Aquele que vive no pecado é escravo do pecado, mas aquele que o Filho do Homem liberta, verdadeiramente é livre. João 8, do 31 ao 36. É tremendo que Jesus... Quando Jesus ele começa uma obra, quando ele liberta a gente da escuridão, do pecado, das garras do diabo, do inimigo, que é invisível, a gente começa a enxergar com os olhos espirituais. Nós vem para a luz porque as obras da luz são manifestas. Aquele homem que mentia, que roubava, que matava, que se prostituía, que adulterava, ele deixa de fazer aquilo e começa a fazer as coisas para todos ver. E as pessoas falam, meu Deus, você não era aquele mentiroso? Você não era aquele cara que enganava as pessoas? Você não era aquele traficante? Você não era aquele prostituta ou prostituta? E hoje você é diferente, porque as suas obras agora é feita em Deus. Antes as minhas obras eram feitas do diabo. O diabo me enganava, me colocava na escuridão, na cegueira espiritual. Então aquilo que eu fazia de errado, eu achava que aquilo ali era bom para mim, mas no final aquilo ali tinha uma consequência muito grande. E não é diferente na vida do ser humano. Por isso a importância de eu e você abrir o coração para Jesus, para que não seja tarde demais. E Jesus não está te julgando, porque ele diz lá em João 12, capítulo 46, ele diz: eu sou a luz que vem ao mundo. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para tirar o mundo da escuridão, do engano, das garras do diabo. Aqueles que creem em mim, que obedecem a minha palavra, esse vai ser livre, esse vai conhecer a verdade. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não decretem, não acreditar, eu não julgo, diz o Senhor Jesus, no 47. Porque eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar você. Jesus vai dizer, mas já tem quem o julgue. 48. A própria palavra que eu tenho pregado, ela será o juiz no último dia. É aqui, ó. A palavra de Deus vai ser o juiz. Ela tem o poder de nos salvar se obedecemos ela.
porque ela é a palavra do Pai Celestial. Ela é a palavra de Deus. E se a gente obedecer, buscar força em Deus, em Jesus Cristo, nós vamos conseguir. Mas se eu e você não quer saber dessa palavra, não der crédito para essa palavra, ela mesma vai nos julgar. Porque naquele grande dia Deus vai te mostrar que você não quis saber da palavra dele, você não quis saber dos conselhos dele. Isso serve para mim também. Por isso que ninguém pode julgar ninguém, porque o juiz já está aqui. É a reta justiça. Quem crê em Jesus, quem obedecer a sua vontade, quem buscar, quem abrir o seu coração, porque já foi pago um preço para salvar eu e você do castigo, já foi pago o preço. Mas nós temos que crer, e crer é obedecer, é buscar, é praticar a vontade de Deus. E aí você vai ver que Deus vai te colocar no caminho certo, na direção correta, vai te sustentar, vai acampar os anjos, vai te proteger em tudo, vai te ajudar a perseverar até o fim. Através das orações, do jejum, do conhecimento da palavra, crescer na graça e no conhecimento. E Deus vai revelar no espiritual os mistérios de Deus, a vontade de Deus, e usar a tua vida para levar outras vidas à presença de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Guarda essa mensagem no teu coração. Abre o teu coração para Jesus, como está escrito em Apocalipse 3:20. Ele está à porta e bate. Quando você diz assim, quando Jesus me tocar, saiba que Jesus ele toca através de um convite de um irmão, de uma irmã, como ele está fazendo agora. O Senhor te convida a abrir o teu coração, a porta do teu coração. Deixa ele entrar na tua vida, na tua casa. Ele vai te ajudar. Essa luta que você está passando, ele vai poderoso para te ajudar. Você vai vencer com Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Ele é fiel. Tudo aquilo que ele fala aqui se cumpre. Se a gente obedecer, se cumpre as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas se a gente não obedecer, não tá, né? Também, infelizmente, ela se cumpre. Mas só que de forma ao contrário. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Quando Deus fala comigo e com você, é porque Ele ama. Quando Ele nos corrige, é porque Ele ama. Porque o Pai que ama, Ele corrige os seus filhos. E quando Deus está nos avisando, é porque Ele nos ama. Quando Deus nos convida, é porque Ele nos ama. Prova disso, entregou seu Filho, por mim e por você. Agora cabe a nós mostrar para Deus que nós amamos a Ele e amamos Jesus. Como? Se aproximando dEle, dando ouvido à sua palavra, porque Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós, Ele é o nosso Criador, e é Ele que nos protege, Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que nos guarda e permite nós ainda estar vivos. Tudo nós devemos a Ele, tudo. E tudo que a gente viemos fazer, nada vai recompensar aquilo que Ele faz por nós. Então o mínimo que a gente tem que fazer é abrir o nosso coração e ser grato a Ele e procurar obedecer à vontade dEle. Que Deus abençoe a todos. Guarda essa mensagem no teu coração e busca Jesus enquanto você pode achar, porque amanhã pode ser tarde. Quando eu ouvi essa palavra, busca Jesus enquanto você pode achar, eu falei, meu Deus, se eu deixar para amanhã, se eu deixar para o ano que vem, se for tarde, e se eu partir, porque ninguém sabe o dia da manhã. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes você decidir abrir o teu coração para Jesus, melhor é. E quando você abrir, você vai falar, Senhor, nunca mais sai da minha vida. Nunca mais. É o que eu digo hoje de todo o meu coração. Eu peço para Jesus nunca mais sair da minha vida. Que a presença dele sempre esteja comigo. Que ele entre na minha casa, no meu coração. E a chave fique com ele. Ele tranque e não deixe ninguém entrar que ele não queira. E eu quero que ele fique para sempre, eternamente na minha vida. Porque eu sei que ele na minha vida, o inimigo não tem poder, não vai fazer nada contra a minha vida. E outra, se fizer,
Jesus é maior, porque a minha morada não é nessa terra, a minha morada é lá no céu, junto com Jesus Cristo. É isso. E com vocês, que perseverar até o fim. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.